Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal que rola na Geronto, versão 2025. Estamos aqui de volta com você para discutir, para trazer assuntos referentes à velhice, ao envelhecimento, à gerontologia brasileira, internacional. Nosso compromisso é pensar a velhice nas suas mais diversas manifestações. E hoje, não é, nós vamos gravar um episódio que vai falar sobre onde moram as pessoas idosas, qual é o cenário ideal, onde que as pessoas idosas se encontram no nosso Brasil, que condições são estas e mais. Tem alguma possibilidade de inovação? O que está acontecendo no nosso Brasil sobre moradias para pessoas idosas? E claro, você já nos conhece, sabe que sempre trazemos uma pessoa especialista e especial no assunto para dialogar conosco e conversarmos sobre o tema que dá o nome ao nosso episódio. Hoje, um minutinho só, engasguei. Hoje, nós temos a honra e o prazer de ter a professora Inês Riotto conosco, que vai conversar sobre essas alternativas, não só alternativas, mas as possibilidades que as pessoas idosas têm na moradia na velhice. Quem é a professora Inês Riotto? Ela é palestrante, é pesquisadora em alternativas nesse próprio tema. Ela faz parte do ILC Brasil, ela já trabalhou no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, já foi conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, trabalhou social, trabalhou no município de Santo André, aqui no estado de São Paulo, onde também foi conselheira, e eu tive a oportunidade de fazer duas gestões com ela, sendo que ela já compôs três, já ajudou a realizar a última Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa no estado de São Paulo. Ela tem um site super legal que no final a gente vai registrar para você entrar, que chama Morar 60 mais, não é? Além disso, ela foi a idealizadora, a organizadora do livro que se chama Morar 60 mais, revolucionando a moradia em face da longevidade. Muito legal este livro, muita gente colaborou, você não pode perder. Se quer saber mais sobre o assunto, o livro está disponível, né, no site. Esse livro foi com menção especial na Espanha. Além disso, olha quanta coisa a nossa convidada tem. Ela fez um mestrado especial na EASH, né, que é a escola aqui da USP, São Paulo, que trabalha com gerontologia. Enfim, ela é uma mulher cheia de virtudes, de títulos e de colaborações na área do envelhecimento. Então, eu queria dar um bem-vinda, Inês, por favor, saúde os nossos colaboradores aqui, nossos seguidores, quem está conosco. E se eu esqueci de dizer alguma coisa importante sobre sua apresentação, por favor, complemente. Muito obrigada, obrigada pelo convite. É uma honra estar com vocês, principalmente quando a gente está junto de pessoas que a gente admira tanto, né, que sabe da história de vocês sobre o envelhecimento, que é vocês que começam lá atrás, né, a trazer toda essa temática do envelhecimento. Então, para mim é uma honra e um prazer começar o ano. Muito obrigada. Nós que temos que te agradecer a honra de vir, ou melhor, de estar aqui conosco para debater esse assunto. Mas, como já disse, né, o nosso tema é moradias para pessoas idosas. Inês, recentemente, né, no ano passado, o censo começou a liberar, o censo que foi realizado em 2002, a liberar as informações dessa população brasileira. E aí, já que nós vamos falar de moradia, Inês, eu queria que você dissesse para nós.
Nós temos uma população que, segundo o censo, dá 212, 213, que depois ele corrigiu, né? Milhões de pessoas que residem no Brasil. Essas pessoas moram no campo, moram em cidades. E aí eu queria que você dissesse se as pessoas idosas estão acompanhando essa distribuição da população. O que que você nos diz sobre isso, Inês? Bom, o censo mostrou que somos 32.113.490 pessoas idosas, né? Que a gente já Sim. sabe também que a maioria são mulheres, né? E dessas, 28% das pessoas 60 a mais, a gente sabe que vivem sozinhas, né? Então, que dá uns 5.600.000, quase 700.000 pessoas idosas vivendo sozinhas. Então, e a gente sabe também que o déficit habitacional do Brasil é muito grande, né? São mais de 6 milhões de domicílios em 2022, o déficit. E a gente sabe, através do censo, que desse total de domicílios, né, que dá 74 pouco milhões de domicílios no país, 15% desse domicílio tinham pessoas com um morador. E desta quantidade, 41% dos domicílios moram apenas uma pessoa idosa. Tem, com um morador é pessoa idosa. Então, a gente vê que é bem grande. Bom, a gente sabe que a maioria, assim como toda a população, está na cidade, né? Não nas grandes cidades, mas muitos nas pequenas cidades, e os filhos saem para estudar e para trabalhar, e os idosos que ficam, porque o desejo sempre da maioria dos idosos é continuar no lugar onde eles moram, né? Às vezes até uma questão de, na mesma casa, no mesmo bairro, porque são locais onde as pessoas se conhecem, né? Inês, Oi. eu quero fazer coro ao que a Marília falou, te agradecer e te dizer a honra nossa do canal que rola na Geronto de estar recebendo você para um assunto tão importante que é o de moradia para pessoas idosas. Então, você já começou a dizer, e eu queria, Muito obrigada. no- nessa primeira fala sua, você já mostra que tem pessoas que moram sozinhas ou moram com outras pessoas, mas quantas, né? Então, eu queria te perguntar o seguinte: então, esses domicílios que das pessoas idosas, né? Alguns moram sozinhos, outros moram em duas pessoas ou em mais pessoas. Como é que é isto, né, nessa sua pesquisa, como é que isto se mostra no Brasil? E se essas pessoas, por exemplo, eu posso morar com outra pessoa, mas são duas pessoas idosas, ou é uma moradia intergeracional, por exemplo, mãe e filha, mãe, pai e filha, etc. E quando é mais pessoas, são todas da mesma família, explica um pouco melhor como que as pessoas idosas aqui no Brasil moram, né? Sozinhas, em duplas ou em mais pessoas, mas como que são esses domicílios de pessoas idosas? Bom, como a gente sabe que mesmo na questão do número de pessoas idosas, maior número são de mulheres, a gente tem um número muito grande de mulheres que moram sozinhas, né? Os companheiros, geralmente começam, os filhos saem para estudar, para trabalhar fora. Hoje em dia, principalmente quem está no campo, quem está em cidades menores, os filhos vão para outras cidades, ficam elas e o companheiro ou companheira, né? E, e depois, com o tempo, acaba muito, a maioria das vezes, a maior parte, são mulheres que acabam morando sozinhas, né? Então, isso é o que a gente tem visto mais. E na questão de morar sozinha, e quando não está sozinha, no momento em que precisa de alguma ajuda, então a gente está vendo já que algumas moram, têm cuidadores, né? Outras, os filhos acabam voltando, né? A gente sabe que depois da pandemia, pessoas perderam seus empregos, então os filhos acabam voltando para a casa dos pais. Então há essa diferença, mas não mais tanto como era antigamente, que morava-se junto, né? A família é muito grande.
em que, geralmente, numa época em que muitas mulheres não trabalhavam, a obrigação da mulher era cuidar dos mais idosos, os filhos ficavam mais tempo, né, morando nas casas, mas hoje em dia tem a grande parte ainda é de mulheres que moram, ou casal, mas depois mulheres que moram sozinhas. Inês, o nosso foco aqui é pensar como vivem as pessoas idosas. Então, a gente já, pela sua primeira resposta, a gente entende que a população mora em cidades, não é? E aí a gente tem as grandes cidades, como, por exemplo, São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, da América Latina, onde que a gente tem 12 milhões de habitantes e um pouco mais. Mas também a maioria das cidades brasileiras não são cidades com o número desta população. Eu não tenho certeza agora pelo censo, mas a gente não tem 20 cidades no Brasil que tem mais de 1 milhão de habitantes. Então, a gente pressupõe que esses 32 milhões de pessoas idosas que você referiu, que o censo encontrou, moram em cidades, né? Sim, Só na cidade de São Paulo são 2 milhões de pessoas idosas. Então, assim, sim, isso é a exceção da exceção. Pensando neste cenário de distribuição da população idosa pelo Brasil afora, pelos seus 5.700 e tantos municípios, a gente imagina que eles moram em cidades e em cidades de pequenas para médias, tá? Então, estão concentrados aí. E aí, eu queria agora que você nos ajudasse, uma vez que você pesquisa sobre isso, tem alguma fonte, alguma coisa que diga, por exemplo, se os idosos, os 32 milhões, a maioria, tem casa própria, mora de aluguel, mora em imóvel cedido? Você tem alguma visão sobre isso? Até porque, muito recentemente, a gente teve um programa de governo que chamava BNH, o Banco Nacional de Habitação, que muitas sim, pessoas sim. idosas têm essa informação, que oportunizava as pessoas adquirirem um imóvel próprio. Você até falou na resposta anterior que filhos às vezes voltam a morar com os pais porque eles não conseguem manter aquele apartamento, aquele imóvel que comprou, e às vezes, por questão financeira, volta para a casa da mãe. Você tem algum cenário, algum caminho, só para dizer para quem está nos ouvindo sobre esse cenário? É casa própria, alugada? Muitos idosos não conseguiram adquirir. Me conte, por favor. Nós, né, eu tenho 72 anos, a nossa geração, a primeira coisa, você estudava, casava, ou quem tinha oportunidade de estudar, ou casava, e você, a primeira coisa que você queria era ter uma casa, né? A frase famosa de quem casa quer, né? Então, a primeira coisa que nós tínhamos. Mas tem, no longo desse tempo, muitas outras coisas foram acontecendo, como, por exemplo, a gente tem muito caso de. A maioria, sim, tem casa, mas nós temos muitos casos de pessoas, diferente até de outros países, que o Brasil, a gente pensa, tem uma casa, eu vou deixar essa casa para o meu filho, né? Mas nem sempre acontece isso. A gente tem muitos casos, inclusive com denúncias no Disque 100, e a gente percebia muito isso lá no Direitos Humanos, de pessoas que vendiam a casa, né? E aí ficavam sem moradias, e aí elas iam morar com os filhos. Também nós temos muitos casos assim, não só casos de filhos que voltam para morar com os pais, como de idosos que não tiveram, ou por algum motivo, ou também por perderem o seu trabalho, foram morar com os filhos. A gente tem bastante casos assim também. Mas eu acho que essa questão dessa moradia, de voltar para casa, e desses que não têm aonde morar, a gente também tem uma outra situação. Você tem situação de pessoas que têm casa própria, mas e que a casa acaba não tendo mais condição delas morarem, porque a casa moram sozinha, a casa precisa de manutenção, e eles não têm como manter. Muitas pessoas se aposentam, mas no Brasil a gente não tem essa preparação, nem por quem trabalha no governo ou por empresas particulares, de se preparar para a aposentadoria. Então, muitas pessoas, ou algumas pessoas que são freelancer, que não têm um salário determinado, porque com o tempo vai perdendo, né, essa valorização do dinheiro,
Então, você vê muitas pessoas que até se aposentaram com um determinado valor e foram perdendo essa desvalorização que tem e não conseguem reformar suas casas. Então, elas acabam tendo que vender a casa. E no Brasil não tem uma coisa, questão da hipoteca reversa. Hipoteca reversa é você vende a sua casa para o banco e você programa se você quer receber aquele dinheiro dividido em não sei quantos anos, de que maneira você vai usar aquele dinheiro. Isso não tem no Brasil. Tem, lá fora foi feito isso pensando nas pessoas idosas nessas condições, mas no Brasil, quando começa isso, começa na Câmara ao contrário, pedido pelos bancos. Né? Aqui parece que as coisas sempre são invertidas, porque ajudaria. Não tem, já teve uma época que tinha cartão reforma, por exemplo, que ajudava muitos idosos a reformar. Então, os idosos, sim, alguns têm casa, outros não têm, porque todo mundo acha que todo idoso tem uma casa para morar, não tem. Os que vivem de aluguel são os que estão numa situação muito pior, porque não conseguem manter. É por isso que acaba indo para os programas do governo, de moradia do governo. Não estou falando de Minha Casa Minha Vida, porque isso é um financiamento, né? E a gente sabe que no Brasil o financiamento você consegue até os 80 anos. Então, se você pegar quem perdeu uma casa no Rio Grande do Sul, nessas enchentes que teve, se ele tiver 70 anos, ele só pode dividir o valor do que ele for comprar em 10 anos. Depende do que ele ganha, é impossível. Né? Então, hoje em dia, muitos idosos não têm casa própria, muitos idosos vão para a rua, né? Tanto é que o número de pessoas vivendo sem teto é 12%, né? A gente tem isso no Brasil, né? 24, quase 24 mil maiores de 60 anos não têm um lar para viver no Brasil. Né? Em São Paulo, isso representa 12%, e a gente sabe que 15% dos moradores em situação de rua de São Paulo já são com mais de 60 anos. Então, não é aquela coisa bonita daquela família toda grande que um ajuda o outro, todo mundo está trabalhando, os filhos vivem juntos, os netos. Então, não, até porque a maioria acaba assim: é o casal, depois a mulher que acaba ficando, que é o maior número de pessoas que moram sozinhas são mulheres. Nossa, Inês, você está me passando um dado. Olha, eu Uhum. não tinha conhecimento dele. E eu acho que isto é já uma informação super importante que você está trazendo para reflexão aqui, que o canal vai reverberar, porque a gente precisa, então, pensar. Imagina, 12% das pessoas idosas no Brasil não tem uma moradia, né? Então, e Sim, nesta mudança grande que a gente tem da estrutura etária, né? E até pessoas agora que não vão ter filhos, né? Não sim. terão filhos, não terão netos, etc. Essa é uma preocupação muito grande e que, de fato, até políticas públicas precisarão entrar aí com mais vigor para pensar nas moradias para as pessoas idosas. Eu acho que você está trazendo dados muito importantes e que será necessário que todos os setores da sociedade pensem nesses seus dados para que a gente não deixe idosos sem teto, né? Sem nenhum Uhum. teto. Isso é muito preocupante. E aí eu E tem queria. uma coisa que é interessante, Sérgio, que nesse censo mostra que tem mais de quase 600 mil unidades habitacionais sem moradores. Uau! Uau! Então, você tem um número de pessoas que não têm onde morar e você tem um número de habitações que não tem morador. É. Então, por isso que eu acho que esse dado é muito importante para a gente levar isto, né, para a sociedade e tentar equalizar essa diferença. Quer dizer, até tem moradia sem morador e morador sem Sim, moradia. É uma coisa sim. terrível.
E Sim. ficar sem moradia nessa fase da vida, né, aos 60 anos ou mais, é uma coisa terrível, terrível. Eu acho que quando você vê que 15% dos moradores em situação de rua da cidade de São Paulo tem mais de 60 anos, É preocupante, muito preocupante. E aí, Inês, para até a gente continuar pensando nessa questão tão importante que é ter uma moradia, né? Você mesmo falou, né? Quem casa quer casa, como era na década de 60 a gente falava isso, né? É, quais seriam as condições ideais para uma moradia para uma pessoa idosa? Até para pensar numa política pública que vai dar é muito casa para esses relativo. 12% que não tem casa, quais seriam as condições ideais para uma Sim, moradia para pessoas idosas? porque quando a gente fala, qual é, eu sempre pergunto, qual é a moradia ideal para uma pessoa idosa? Isso é relativo, né? Porque assim como a diferença, as diferentes velhices, né? Eu tenho 72 anos, já me aposentei, fui fazer uma outra pós-graduação, fui trabalhar, faz 12 anos que eu faço a questão do envelhecimento. Mas tem gente que estiver com 72 anos e estiver lá na roça, estiver lá no sertão, estiver na rua, né? As condições são outras, da mesma maneira que a moradia. Às vezes até apareceu outro dia, acho que no Fantástico Domingo, falando sobre os catadores de flores, que aí eles moram, foi no programa da Globo Rural, que eles moram numa determinada época do ano debaixo as casas deles são nas grutas, em pedras, e que aí fazendeiros em volta, agricultores, acham que aquilo lá era um horror, por isso que eles queriam as terras para poder proporcionar bons lugares para eles, que a gente sabe que não é isso. Mas para eles, aqueles idosos que estão lá de geração em geração e eles fazem aquilo que eles gostam, quando alguém pergunta para ele, mas você não quer mudar para a cidade para uma casa melhor? Ele fala, não, eu gosto disso daqui. Né? Nessa questão do que é melhor para cada um, né? Depende onde cada um nasceu, como também se a gente vê que o Sol Nascente em Ceilândia, no Distrito Federal, tem 32 mil domicílios. A Rocinha tem 31 mil domicílios. Então, como também como morar desses idosos aí, né? Eles moram lá porque eles gostam, porque eles querem, porque é fácil para eles. Então, a solução para a gente pensar e para a gente refletir, na verdade, a gente sabe que tem, por exemplo, casarões abandonados, né? Santos tem um exemplo de casarões abandonados que foram reformados e foi transformado em república para pessoa idosa. São Paulo, o Palacete dos Artistas, que fica na Avenida São João, era um prédio que foi restaurado em parte, reformado em outra, onde moram artistas com mais de 60 anos, que também não tinham, nenhum deles tem casa própria para poder participar desses programas. O Centro de Acolhida Especial, que tem vários em São Paulo, como, por exemplo, da Morada São João, era para ser transitório, as pessoas iriam para lá, a maior parte vai porque estava em situação de rua ou morava em lugares insalubres, e a alternativa era estar ali enquanto se arrumasse o programa de governo habitacional para eles, mas não conseguiu. E ele também era um prédio, era um hotel abandonado e foi transformado no centro de acolhida, né? Então, quantos prédios a gente anda pela cidade que a gente vê abandonado? Parceria pública-privada, mas que não necessariamente vai ser para moradia social, né? Nós temos o prédio do Vila dos Idosos, né, lá no Paris, que foi construído para isso. Também eram pessoas que não tinham de morar, não é que não tinham de morar, não tinham casa própria. E elas foram para a Vila dos Idosos no Paris. Sim, Né? ô Lá são Inês, até eu, 145. ô Inês, até eu acho que a gente vai ter de falar sobre isso daqui a pouco, né? Eu acho que é um Uhum. tema, isso que você está entrando, mas o que eu queria de você é dizer para as pessoas, para uma casa ser boa para uma pessoa idosa morar, o que que ela tem de ter? Bom, em primeiro lugar, é o que eu falei. O que ela tem que ter acessibilidade, mas e quem faz essa acessibilidade?
coloca as barras necessárias, quem faz toda essa adaptação? Todos os idosos têm dinheiro suficiente para adequar a sua casa para quando ele envelhecer? Nós não temos programa de governo que faça isso. Ou a gente vive, Inês, me permite, com a perspectiva de envelhecimento, porque eu acho que é um processo de educação total da sociedade, porque quando a gente vai escolher num condomínio, numa casa, a gente quer o apartamento mais alto, mais em cima, e a gente não considera que a gente vai ficar velho um dia. Eu estou me referindo a isso porque eu faço muitas visitas, sobretudo naquelas coabs, né, que foram Aham, criadas lá. E assim, eu já visitei idosa que ela escolheu jovem, morar no último andar, lá não tem elevador. sim, Sabe sim, como que ela descia para se virar na rua? Sentada nos degraus, porque ela não tem sim, um elevador. Então, assim, ela sim. nunca pensou que fosse ficar velha. Então, eu entendo que, assim, hoje nós precisávamos mudar o conceito. O que é uma casa que me cabe hoje, me cabe amanhã e me cabe no futuro? Assim, você falando comigo, que já sou uma idosa, né? Você também já se Aham. apresentou como tal, mas pensa quem está nos escutando, quem nos ouve, não tem isso, que trabalha com as pessoas idosas, o que é imprescindível para uma moradia para pessoas idosas? Você já falou da acessibilidade, né? E que mais? Então, mas você veja, a questão da moradia, quando você conversa com as pessoas mais jovens, assim como essa idosa agora mora lá porque ela não pensou, hoje em dia os jovens também não pensam nisso, né? Perfeito. As casas, os programas habitacionais, eles têm por lei, está no Estatuto do Idoso, que pelo menos 3% das casas da, Isso. dos programas habitacionais tem que ser para idosos, tem que ser no térreo, lá diz preferencialmente no térreo. Né? O que eu acho que precisa é as próprias faculdades, se a gente for considerar as próprias faculdades de engenharia, de arquitetura, que eles tivessem dentro do Não. seu programa as aulas para que eles pudessem já construir prédios e construir casas que fossem adaptadas. Porque não, acessibilidade, o que, que é acessibilidade? Ela ser plana, ela ter barras, ela morar, porque o idoso, se você for pensar, ele quer morar na casa que ele sempre morou, no bairro que Uhum, ele sempre morou. uhum, Isso é uhum, ideal para ele, porque ele uhum. conhece o dono da padaria, da farmácia, das pessoas no seu entorno que podem, inclusive, dar essa colaboração, essa ajuda para ele no momento que ele precisar. Né? Então, o que mais precisa, que eu acho, é ter programas de governo para que essas pessoas possam adaptar as suas casas para quando elas envelhecerem, já que não dá para você ter uma casa, de repente vender e comprar outra de acordo com porque você está mais velho. Essa Uhum, pessoa que você falou, ela teria condições agora, por exemplo, de vender onde ela mora para comprar outra que seja para ela mais acessível ou que tenha um elevador? uhum, uhum, né? Então, isso nos remete, Inês, que esse assunto não entra, pelo que eu percebo, muito na pauta das questões do envelhecimento. E eu acho que a nossa contribuição hoje, pensando com você este assunto, é para a gente dialogar com a sociedade, uma vez que o objetivo do nosso canal é trazer assuntos que envolvam a questão da velhice nas suas mais diversas manifestações. A gente já tem dito em vários episódios anteriores da importância, né, de ter atenção em várias áreas da velhice. E este assunto, né, que você nos apresenta das condições de moradia, olha como é enriquecedor. Você já falou morar, continuar morando naquele lugar que ele tem uma história, ir para uma casa nova, vou agora mudar, quanto tempo que eu vou ficar nessa casa? Enfim, Inês, eu acho que você já contribuiu
Bastante. E agora a gente já vai para nossa última pergunta, onde eu gostaria que você trouxesse para nós as grandes inovações de moradia. Nas suas pesquisas, no livro, no site, conta para nós algumas experiências que nos sugerem um caminho a perseguir, a seguir em relação às moradias. É legal morar sozinho? Sim. É legal morar em comunidade? É. A gente nem está entrando na questão das ILPIs, porque o censo nos diz que nem 2% dos idosos moram institucionalizados. Então, a gente tem 98% da população que mora em algum lugar. E é nesse sentido que nós queríamos terminar a nossa conversa agora, com você contando assim, gente, está acontecendo isso no Brasil, e se você quiser trazer uma experiência lá do mundo de fora, também será bem-vinda. A palavra é sua, Inês. Tá, obrigada. Bom, eu acho que a gente precisa falar que no Brasil a gente tem um condomínio que é já há muito tempo, ele é voltado só para pessoas idosas, é um condomínio plano, né? É horizontal, que fica em São José do Rio Preto, é o Ageripe, ele é particular. A gente tem uma questão mista que é em Piracicaba, que é o Lar dos Velhinhos, ele começou como uma ILPI e depois o terreno foi cotizado e foi construído moradias, mas funciona como comodato. Mas eu acho interessante falar o que muita gente não sabe são das políticas públicas que a gente tem no Brasil. Né? São Paulo começa em 2009 a Vila Dignidade, que depois, em 2019, por conta da mudança de governo, foi mudado para Vida Longa. Quatro casas, que a pessoa, para morar lá, são pessoas idosas com vínculo familiar fragilizado ou rompido, que recebem até 2 salários mínimos. Isso em São Paulo já tem uma média, acho que tem 45 vilas e tem acho que mais umas 40 sendo construída. Nós temos na Paraíba a Cidade Madura, lá começa em 2014, e eles têm 8 unidades e outras em construção. A diferença é que São Paulo é até 2 salários mínimos, eles não pagam água, luz, não pagam condomínio, e já no estado da Paraíba, eles recebem o mínimo, lá eles colocaram a cota de até 5 salários mínimos. Né, já é bem diferente de programa, para mim já até passa um pouco a questão de ser um programa de política pública, porque 5 salários mínimos, né? Mas tem muita gente que não tem onde morar, que não tem onde morar, não tem casa própria. Depois o Paraná, em 2019, que vem com o programa Viver Mais, que também eles devem estar, eram 3, 4 que já estavam prontos, e 9 em fase de execução. E a gente tem, né, fora do Brasil, a gente tem experiências como o programa Aconchego de Portugal, que os idosos, a prefeitura seleciona idosos que têm casas com mais de um dormitório, com condições de receber as pessoas. Claro que é feito uma triagem, né, da saúde dessa pessoa, e a universidade faz um levantamento de universitários que não têm onde morar, quando vão estudar lá, não são da cidade, e eles vão morar com esses idosos. Às vezes as pessoas falam assim, isso no Brasil não dá certo porque o universitário vai roubar o idoso. Eu acho interessante porque nós temos muitos estudantes brasileiros que estão lá e moram com os idosos, e eles trocam moradia por atividades com os idosos. Não é porque eles estariam no Brasil que isso aconteceria. Não tem gasto para a prefeitura, para o governo em si, não tem gasto para a universidade. É só uma questão de questionários bem feitos e que você entrosa e você cruza interesses e afinidades de idosos com universitários. Então, eu acho que tem coisas que poderia, sim, né, no Brasil, acontecer, mas tudo depende mesmo da questão de vontade política para que isso aconteça. Perfeito, Inês, perfeito. Inês, uma curiosidade. Você mora em que tipo de domicílio, quantas pessoas? Só para a gente, nesse finalzinho aqui, saber onde você mora, cidade. Conta para quem nos acompanha aqui. Conta Bom, aí, como que é a sua...
Eu moro em Santo André, é uma vila de casas dos anos 50, são sobrados, moro eu e a minha filha. Ai, que delícia. Duas pessoas na região metropolitana de São Paulo. Quanto tempo você Sim. mora lá? Aqui, esta casa era dos meus pais, que eu vim para cá, eu tinha 6 meses. Eu saí daqui para casar, e depois, Olha, quando a minha mãe faleceu, aí eu voltei para essa casa. muito legal, Inês. Olha, eu acho que você E o bom ilustra. daqui, como você falou, como eu falei, você vê, a maioria dos que estão aqui envelheceram aqui na vila. Pois é. Quando Ô eles Marília, faleceram, os já que você primeiros perguntou para vieram para Inês, cá. ô Oi? Inês, pergunta para ela. Ah, é, e Não, você, Marília? então, eu ia perguntar para o Sérgio, que vai falar por último, e eu vou perguntar a minha situação. Eu moro em São Paulo, num apartamento no bairro que se chama Moca. E aí eu vou contar um particular. Eu morava em casa, que era muito grande, é só eu e o meu marido. E essa casa já ficou desconfortável para nós. E a gente envelheceu com um apartamento já comprado, no seguinte sentido: quando a gente ficar velhos, a gente vai mudar para o apartamento. Foi a melhor coisa que eu fiz. Isso faz 1 ano e meio, nossa casa ainda está à venda, mas eu estou super feliz no apartamento, mudou muito. A única coisa que ficou para trás era a nossa vizinhança. Meu marido morou lá 61 anos e eu morei 31 anos. Logo, a gente tem saudade dos vizinhos, mas, por outro lado, já estou construindo novos relacionamentos aqui no prédio onde que eu moro, que não é muito grande, é tudo de bom. E você, Sérgio? Eu e minha esposa Eiko, também numa casa, uma casa grande, há 26 anos aqui, tá certo? Meus filhos já não mais estão aqui, então somos só nós dois, uma casa grande. Estamos, de fato, como a Marília, à procura de um lugar menor, Inês, porque é uma casa muito grande para duas pessoas só. Então, é assim, mas Marília, Inês e eu, na verdade, pelo que a Inês está nos mostrando, nós somos Uhum. privilegiados. Sim, É o que eu ia sim. falar agora. Se todos pudessem ter pensado isso e ter um imóvel para poder trocar, mas nós temos Aham. idosos que nunca tiveram Sim, uma casa própria. sim. Uhum. Perfeito. E É leia o que isso. não falta. Desde 1948, a ONU fala no direito à moradia. Aham. 2015, a Conferência Interamericana fala do direito não só da moradia, como da propriedade. Né? Moradia é Perfeito, para onde morar, ser proprietário é outra coisa. Mas, perfeito. infelizmente, não é o que acontece com a maioria da Não é. população brasileira. E a gente nem está falando, você citou a Rocinha, não é? A gente aqui em São Paulo tem Paraisópolis, que é Sim, outro cenário, que um dia nós vamos pautar aqui no canal para falar deste particular. O que é morar, por exemplo, com condições já limitantes num alto que você tem que andar, subir. E o bairro onde eu morava é muito alto. Era duro subir umas ladeiras lá. Então, eu acho que essa é uma realidade de muitos brasileiros que a gente não pode desconsiderar. Por isso que o política canal, pública. Tudo e que o depende da público política pública. e que o público tem que se responsabilizar por isso. Perfeito, Inês. Olha, a conversa com você foi muito proveitosa, muito boa. Lamento, mas nós precisamos encerrar. E eu só passo para você as suas palavras finais para eu fazer o fechamento do canal que rola na Geronto desse dia. Bom, eu quero agradecer, né, profundamente pela oportunidade, que, como vocês viram, na verdade, tem muito mais coisas para falar. Né? Eu não gosto muito só de falar muito de estatística, porque a maioria não está dentro daquelas condições melhores para a gente falar. Né? Então, a maioria não tem. Você tem os idosos que ainda têm casa, mas você tem muitos que nunca tiveram. Eu tive a oportunidade, eu acompanho a Vila Dignidade de Mogi, eu sei o que é ouvir uma pessoa com 60, 70 anos, que nunca teve essa oportunidade, de ouvir pelo Disque 100 aqueles que tiveram essa oportunidade e que perderam, porque perderam emprego ao longo da vida. Então, eu acho que a moradia, nós estamos agora com
novos prefeitos em todas as cidades, então é uma hora da gente poder chegar e cobrar, né? Porque se eles estão lá, se cada um de nós votou, não votou naquele, ele é quem está agora no governo. Então, cabe a nós, e principalmente eu acho que eu queria só colocar aqui a importância dos conselhos das pessoas idosas nas cidades, porque eu acho que ainda os conselhos ainda não se conscientizaram do poder que eles têm, sabe? Ainda principalmente do idoso. Os outros avançaram, talvez porque tenham mais tempo, já aprenderam, né, ao longo da vida desse tempo, mas principalmente para que os conselhos municipais pudessem pautar entre todas as questões do idoso a questão da moradia, para que não aconteça cada vez mais idosos, a gente andando na rua, a gente vê mais idosos, porque para mim é inconcebível eu andar na rua e ver uma pessoa com mais de 60 anos não tendo onde morar. E sem contar, para terminar, por favor, só me permitam, outra coisa que é muito importante, a população LGBTQIA+, que não são aceitos na maioria das ILPIs. Okay. Então, isso é uma outra questão para a gente colocar bastante, porque é muito difícil você ter que ouvir quando você procura um lugar para uma pessoa da população LGBT e a pessoa diz assim, manda ele voltar para o armário. Uhum. Então, não dá para encerrar, sabe, sem lembrar dessa população que antes não envelhecia, mas que agora, ainda bem, que estão mais velhos, quando os outros países têm várias políticas públicas em relação à moradia para a população LGBTQIA+. As pessoas, uns podem não gostar, podem não aceitar, mas todos nós temos que respeitar. Perfeito. Muito bom ter você conosco. Sérgio, quer dizer alguma coisa, Sérgio, para a gente finalizar aqui? Quero sim agradecer de coração para essa pessoa incrível. A Inês, além de tudo, de ter esse estudo e ter se aprofundado na questão da moradia, é uma pessoa extremamente simpática, é uma amiga do peito, é muito gostoso conviver com a Inês. Inês, muito obrigado e feliz Ano Novo 2025 para Isso. todos os idosos brasileiros e que todos tenham um lugar para morar. Que Muito assim obrigada, seja. Sérgio. Obrigada, Inês, obrigado, Sérgio, obrigada a você que está conosco já no 5º ano da nossa existência, não é? Mais de 9.000 pessoas inscritas e não esqueçam, põe lá, gostei, dá um like, você, por favor, assina o canal para receber todas as notificações e divulgue. E esperamos trazer assuntos bem bacanas, bem atuais sobre a velhice e envelhecimento no cenário brasileiro. Até a próxima. Muito obrigado. Bye bye para vocês. Inês, obrigado.